Sabe por que eu não te largo? Você faz gostoso, ainda põe leite condensado. Com esses versos do Wesley Safadão. A gente começa o nosso vídeo de hoje, em que a gente vai falar sobre por que psicanálise não pode ser levada a sério e por que ela tem que ser lida, tem que ser encarado como ficção, como literatura, no final das contas. E esse é o lugar. Aqui ela vai ser muito bem aproveitada. Por quê? Vamos lá. Eu estava conversando com um amigo hoje. Na verdade, esse aqui é um vídeo que eu estou há tempos para fazer aqui, mas não tinha ocasião e acabou surgindo essa conversa com esse meu amigo. Daqui a pouco ele aparece aí, talvez nos comentários até. Em que é justamente isso, olha. Mas aquilo que a psicanálise fala, Diego, a gente consegue observar na clínica. A gente consegue observar no dia a dia, a gente consegue, com o olho treinado, né? Estudado aquilo, a gente consegue fazer análises e essas análises elas parecem que funcionam, certo? Parece que de vez em quando é aquilo mesmo. É legal, ok. Só que é isso. Uma coisa que isso é muito importante a gente situar, né? Isso aqui está longe de ser uma ciência. Isso aqui está longe de ser algo que explica as coisas. Porque quando a gente está falando de algo que vai tentar trazer termos conceituais, vai tentar nos dizer como as coisas são, a gente precisa, antes de tudo, número 1, ter um sistema filosófico sólido por trás. Isso não tem na psicologia moderna, principalmente aqui dentro da psicanálise, dentro da psicologia analítica. Não tem. Geralmente é um sistema filosófico nihilista. Ele já é filosofar a marteladas, aqui, né, como diria Nietzsche, ou seja, já é uma coisa problemática. Por quê? Porque não há verdade. Se não há verdade, tanto faz. A gente está num mundo... Mas isso que tu está falando, não há verdade, isso é uma verdade? Começa a virar problemático, começa a virar uma filosofia de adolescente. Segundo problema, não tem uma antropologia sólida. Ou seja, nós não conseguimos... Isso aqui, pessoal, que eu estou falando, não é para vocês criticarem o terapeuta de vocês que é psicanalista, não é para desprezar. Isso aqui não é... é fazer menos da psicanálise do jeito que ela é tratada, mas é colocar ela no seu devido lugar. Eu amo literatura ficcional. E é aqui que a psicanálise tem que estar. Mas também não é uma boa literatura ficcional. E eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Sabendo disso, né, a gente não tem uma antropologia sólida porque isso não diz o homem. O que é o homem? O que é o ser humano de um jeito sólido, de um jeito concreto, de um jeito profundo, de um jeito bem conceituado. Tanto que é isso, né? O próprio conceito de psique, tu vai em qualquer faculdade de psicologia, dificilmente uma pessoa formada vai saber te conceitualizar a psique. Isso é absurdo. O objeto de estudo daquela ciência, em tese, tu não tem uma conceitualização clara daquilo. Que loucura é essa? Enfim. Então eu estava conversando com esse meu amigo, assim, olha, beleza, bom, isso aqui é uma ciência porque ele descreve a realidade. Eu disse, não, isso aqui não é uma ciência. A ciência ela vai te explicar como a coisa é. Né? A filosofia, sobretudo, é conhecimento pelas causas, a gente pode dizer assim. Isso aqui não te dá conhecimento nenhum. Ele só te diz, talvez, o que está acontecendo ali. Às vezes, porque nem sempre é assim. Uma coisa que expressa uma impressão e que fica responsável por, talvez, descrever aquele fenômeno através de algum modo, é a poesia que faz isso. É a arte que faz isso. Está longe de ser uma ciência que vai tentar entender o quid daquilo. O que é aquela coisa? Claro, a gente pode dizer assim, vamos tentar fazer uma comparação. Freud é tipo um Dostoiévski de consultório e o Jung seria um Tolstói místico, que o Tolstói já é meio místico, né? Só que da própria alma. Se a gente for pegar o Memórias, Reflexões e Sonhos do Jung, é sobre ele mesmo. Se for pegar o Livro Vermelho, é sobre ele mesmo. Se for pegar a fundamentação teórica, é observando ele mesmo. Diego, mas eles se basearam em casos também dos pacientes. Sim, mas os pacientes deles não cobrem todas as pessoas humanas. Simplesmente por essa observação, por indução, a gente não chega numa verdade em si. Aqui. Se a gente for narrar, a gente vai ver Freud como um romancista clínico, de algum modo até. Se a gente for pegar o caso da Anna O, vai ser aquilo. Vai dizer, é o talking cure que curou. Não, na verdade ela piorou, foi internada e possivelmente ela tinha uma doença neurológica, não curou nada. Se a gente for pegar o caso Dora, a gente vai ver que assim, caraca,
se eu não me engano, o caso Dora, inclusive, durou 11 semanas só o tratamento, que ela tinha perda de voz, e aí dizia que isso era por causa do conflito edípico e tal, um desejo recalcado. E aí ignorou um caso de denúncia de assédio, projetou fantasias sexuais ali na adolescente, próprio Freud. Se eu não me engano, tem um documentário chamado Hysterical Girl, que reaviva essa crítica, né? De um certo gaslighting do Freud aqui. Ou o caso do Little Hans, né? Do menino Hans, que é aquele menino que tinha medo de cavalos e por isso confirmaria o complexo de Édipo, porque o pênis seria o falo do pai. Só que o guri nunca viu, o Freud nunca viu o guri. Ele nunca viu. Ele se baseou em interpretações que vinham de cartas do pai dele, que era um discípulo do Freud muito entusiasmado. Então, não dá para considerar. Ou o Menino Lobo, também que acho que é de 18, 19, uma coisa assim, que sonhava com lobo, e aí fixa a teoria das neuroses e tal, e Freud declara essa coisa, só que esse cara, que era o Sergei Pankejeff, uma coisa assim, continuou em análise até morrer nos anos 70 e alegou que nunca foi curado. Então, cara, tá bom, beleza, mas é que tá, não é a questão do tipo funciona ou não funciona, temos esses casos icônicos que são questionáveis e etc. Só que até o Karl Popper, né, o modo popperiano de confirmar é tipo assim, até diz que não é ciência, por quê? Porque não se aplica o princípio da falsibilidade. É assim que fala, se eu não me engano, né? Ou seja, tudo é justificável. Se a gente vai olhar, vai dizer assim, se o paciente melhorou, foi uma catarse que eu consegui. Se ele piora, não, é resistência que está acontecendo. Ou seja, sempre tem uma desculpa, sempre tem uma forma de desviar. Eu acho que a psicanálise, claro, as técnicas psicanalíticas, elas servem talvez como um polígrafo para tu tentar pegar mecanismos de defesa que são nada mais nada menos que mentiras que a pessoa conta para si mesma. Mas o que está narrado lá eu digo assim, tu aprende muito mais sobre culpa, tu aprende muito mais sobre culpa e redenção, sobre castigo, sobre lendo Crime e Castigo. Dostoiévski mesmo, observando o Raskolnikov. Tu entende muito mais de projeção paranoica lendo Dom Casmurro, vendo o Bentinho. Tu aprende muito mais sobre o aspecto de sombra do Jung lendo Homero. E toda a ilha, lá em ruínas e etc. E tudo aquilo. É isso, entendeu? Tu aprende muito mais. Permite metáforas de partes negadas ali, esse aspecto de sombra. Então, a psicanálise ela funciona então para nos ajudar a descrever alguns fenômenos. E eu digo mais, assim, né, tentar tratar isso como ciência. O próprio Jung, no final da vida, ele vai dizer no Memórias, Sonhos e Reflexões, estou mortalmente confuso. Mortalmente confuso, cara. Levar isso aqui a sério não dá, não tem como levar isso aqui a sério. Tu vai levar como ficção. Tu vai levar isso aqui como algo que descreve, são romancistas ruins, no final das contas. É que acaba ascendendo, claro, porque tem todo um marketing em volta. A própria ascensão do Jung é um grande marketing, né? O Freud coloca ele lá porque precisava tirar, estava só judeu naquela sociedade psicanalítica e precisava botar um cara que não fosse judeu de presidente. Brigaram, aí é cheia de dissidência, cheia de problemas, ou seja, não entram em acordo nem entre si, cara. Não tem uma unidade. Não quer dizer que é para jogar fora o bebê junto com a água do banho? Não. Não é para jogar fora o bebê junto com a água do banho. Mas é isso, são conceitos que não são claros de o que é psique. Aí uma hora vai e muda, aí primeira tópica, segunda tópica. Cara, é sério que tu vai tratar o sofrimento de alguém usando isso? É sério, sério. Então, então bota a cabeça na literatura clássica que vai ajudar muito mais. Uma pessoa que domina muito mais uma literatura clássica tem muito mais tipos humanos ali e tu consegue expandir muito mais o mundo interior de alguém e a vida ética, moral daquela pessoa de modo a ela conseguir encarar determinadas realidades que podem ser muito sofridas, que podem ser muito duras, que podem ser recalcáveis, usando aqui termos psicanalíticos, através da contemplação desses elementos na literatura clássica, que é clássica, porque eu já falei aqui em outro vídeo, porque ela tenta
plasmar movimentos humanos, anímicos, muito comuns a todos os tempos. O ser humano sendo ser humano em qualquer tempo. Então isso nos informa muito mais. Por isso que é clássico. E por isso que a psicanálise não acaba sendo também literatura de boa qualidade, porque ela não é clássica. Porque hoje em dia, acaba que muitos psicanalistas têm que fazer um malabarismo brabo para conseguir resolver a questão da forma de enxergar a mulher do Freud, que o Freud dizia, a mulher com mais de 35 anos não tem jeito, não adianta tu fazer a análise que está estragada. Tem que fazer esse malabarismo para lidar com a questão da homossexualidade. Tem que fazer um malabarismo brabo. Por quê? Porque não está plasmando alguma coisa que é comum a todos os tempos. A psicanálise entra num tempo onde nós estamos numa Viena extremamente repressiva sexualmente, e aí o Freud vem com uma compensação. Tudo está recalcado, o sexo é recalcado. Esse é o problema. Velho, tá bom. A gente consegue observar esse tipo de coisas em ambientes religiosos muito que compreenderam aquilo muito bem, muito opressivos, etc. A gente vê. Mas não dá para levar isso em consideração sempre. É uma tolice. E é uma idolatria por trás. É quase como pessoas que são idólatras, sei lá, de Tolkien, idólatras de algum autor da literatura específico, e aquele é o suprassumo. Não, cara. Não é. Só que tem gente que faz isso com esses autores. É meio que, eu já falei no outro vídeo, é quase como um autismo intelectual, é um hiperfoco numa coisa só e tem que ser isso. Por que tem que ser um hiperfoco nisso aqui se isso aqui não é bom? Se isso aqui é raso que nem um pires? A obra tem muitas páginas, muitas e muitas páginas, mas é raso que nem um pires, cara. Por favor. O ser humano viveu 1900 anos sem isso aí. Muito bem. E parece que depois disso aí até piorou. Não é? Aí parece que piorou, mas as pessoas estão mais doidas. E a gente nunca avançou tanto nessa parte assim. Então, vamos prestar atenção nisso aqui. A psicanálise, ela tem que ser olhada, sim, ela tem que ser estudada, sim. Tem coisa boa ali? Tem. Mas está longe de ser um crivo para poder aferir a realidade, para poder dizer como as coisas são. Não. Vai dizer como algumas coisas são, mal e porcamente. Quero ler sobre culpa? Lê Dostoiévski, Crime e Castigo. Quer ler sobre paranoia projetiva? Coisa bentinho. E assim vai. Tu quer ver sobre pessoas que vivem no mundo da lua, que tem uma dificuldade, né, que tem um neuroticismo elevado, que ficam só em sonho. Tá bom, Dostoiévski ainda, Noites Brancas, O Sonhador. Tem muito mais ali. E isso vale para tu, que é terapeuta, que é psicólogo. Tu precisas estudar literatura. Vai te ser muito mais benéfico. Muito mais benéfico. Tem que dominar a técnica de psicanálise, de TCC? Tem. Por quê? Porque as técnicas é como uma alavanca. Nos ajuda a fazer menos força. Para isso que serve. E poupar tempo. Para isso. Agora, se tu vai lidar com gente, tu tem que entender o sofrimento. Tu tem que entender o objeto do qual está te aproximando. Mais do que ainda, que aquela pessoa, inclusive, não é um objeto, é uma pessoa. E, portanto, tem um quê de mistério. E tudo isso aqui não está contido, meu Deus do céu, infelizmente, no que a psicologia moderna nos dá. A gente precisa ir lá atrás, a gente precisa... E a gente vê isso, né? A psicologia ela ficou órfã de pai e de mãe quando ela se desvencilha da filosofia. E aí dá um problema brabo, porque ninguém mais conceitualiza nada, ninguém consegue conversar, tudo... Não é um termo nível. O que é psique? O que é o inconsciente? O que é o inconsciente, cara? O que é o ego? O que são essas coisas? Tu vai pegar o mesmo autor, tu vai pegar, sei lá, Freud livro 1 até o último livro, o conceito muda brutalmente. O próprio Jung vai mudar o nome de inconsciente coletivo para o... Como é que é o nome? Começa com P. Esqueci. Ele muda o nome também do inconsciente, não chama mais de inconsciente coletivo, ele chama de outra coisa, ele aperfeiçoa isso. Percebe? Significa que tem que jogar fora? Não. Então, quando eu consigo fazer esses mecanismos, ficar mudando assim, é porque isso é literatura, é ficção. Eles estão fazendo ficção. São romancistas e assim eles precisam ser lidos e não como bons romancistas. Mas um romancista que está lá e que faz parte da cultura e que a gente tem que estudar. Então, eu tenho que largar o meu psicanalista? Não, tá bem. Se funciona, o vínculo de vocês é mais importante. Isso é mais importante, tá? Na terapia. Se vocês têm um bom vínculo, isso funciona, assim vai adiante. Claro, você está batendo a cabeça na teoria, tentando enfiar tudo dentro da teoria, numa forma, é por
incompetência aí sim do colega que não consegue lidar com a própria realidade e precisa enfiar tudo naquela forma. E o que escapa daquela forma, ele fica doidão, então ele tenta cortar as coisas para caber lá. Mas aí tu vai saber, a terapia não vai durar e tu vai procurar outro. Tá bem? Se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo. Eu não sei se vocês gostam mais de vídeo assim, também é importante. Falem comigo aqui embaixo, se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Tchau, até a próxima e até lá. Tchau, tchau. Até amanhã. Até amanhã? Até amanhã, eu acho. Falou.